formação de bancadas, de chapas, de movimentos que se alinham às bancadas e às chapas que já foram formadas, a gente tem que falar do outro lado agora também, do presidente Lula. Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, declarou nesta segunda-feira apoio à reeleição do presidente Lula. O parlamentar paraibano, que tentará tanto a reeleição como deputado quanto um novo mandato no comando da casa, disse que aguardava o posicionamento do partido no nível nacional antes de declarar o apoio. Na semana passada, o Diretório Nacional da Legenda realizou a convenção e decidiu pela neutralidade nas eleições presidenciais. O presidente Marcos Pereira negociou com a campanha de Flávio Bolsonaro até o último momento, mas acabou recusando a coligação. Mota integra a ala do partido mais alinhada com Lula. Isso se dá, claro, na Paraíba, porque a sigla se coligou com o PT. A chapa ao governo será composta por Lucas Ribeiro ao governo e Nabor Vanderlei, que é pai de Hugo Mota, que vem para o Senado. Um novo encontro entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve acontecer na próxima semana. A expectativa no governo é que a melhora no diálogo entre os dois ajude a destravar pautas prioritárias paradas no Senado antes das eleições para fortalecer a agenda do Planalto. No Palácio do Planalto, a avaliação é que o humor entre os dois melhorou nos últimos dias. Apesar disso, não há garantias de que a PEC que acaba com a escala 6x1, que é uma das prioridades do governo, avance antes das eleições. Então, vamos falar um pouquinho de tudo, já começando com o Hugo Mota. Eu já vinha cantado essa pedra aqui para vocês há muito tempo, desde a época que a gente discutia pautas bomba dentro do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ficou ali tentando lidar e segurando a questão das pautas bomba para depois o presidente Lula reconhecer esse apoio que foi feito aí pelo presidente da casa. Se colocasse uma pauta bomba lá de apoio aos ruralistas, isso geraria um rombo aos cofres públicos e poderia prejudicar a campanha do presidente Lula neste momento. Bom, Hugo Mota fez certinho, né? Vai então apoiar o presidente Lula, porque lá na Paraíba, estado dele, o presidente Lula hoje ganha as eleições. Ele está à frente de Flávio Bolsonaro. Nisso ele consegue um palanque para o pai dele, que vai ser candidato ao Senado. Ou seja, tudo o que o Hugo Mota esperava era apoiar do lado de cá, aqui nas pautas da Câmara dos Deputados, o presidente Lula, apoiar o governo para garantir esse apoio, tanto para ele, para sua reeleição à Câmara dos Deputados, quanto para o pai dele, Nabor Vanderlei, que vem como candidato ao Senado. Vale destacar também que o presidente Lula já havia demonstrado apoio a outro candidato ao Senado pela Paraíba. Isso causou um tumulto, digamos assim, uma discórdia, um ranço entre o Hugo Mota e Lula. O Hugo Mota deixou muito claro que o apoio do Lula ao veneziano Vital do Rego, que é um dos candidatos ao Senado pela Paraíba, seria ruim e que não seria o melhor momento. Ele quis dizer o seguinte: não é o momento do presidente Lula mostrar apoio a nenhum candidato do Senado. Isso deve ter um mês por aí. Tanto que o veneziano acabou apagando o vídeo de apoio do presidente Lula das suas redes sociais, porque poderia configurar uma campanha antecipada. O Mota correu, então, e já resolveu esse problema para tentar garantir que o apoio do presidente Lula seja ao pai dele, seja a ele lá na Paraíba e não ao veneziano Vital do Rego, que já é um apoiador do presidente Lula de longa data. Vamos ver como é que isso vai acontecer ao longo do tempo. Fato é que agora Hugo Mota mostrou aí o seu posicionamento, estava esperando o posicionamento do Republicanos em âmbito nacional. Marcos Pereira declarou neutralidade, não quis de forma alguma apoiar Flávio Bolsonaro, e hora que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, esteve em negociação com Marcos Pereira até o último minuto. E acabou não dando certo. Era a última das esperanças do Centrão, o Republicanos disse não. Inclusive, Marcos Pereira fez uma pesquisa de opinião que para ele foi muito negativa, que para o partido foi muito negativa, entendeu que não seria interessante o partido se coligar, estar dentro da campanha de Flávio Bolsonaro. Mas como a gente acabou de dizer, o que importa mesmo são os resultados regionais e o número de parlamentares que essas bancadas, essas eleições regionais podem trazer aqui para dentro do Congresso Nacional, garantindo a reeleição desses homens poderosos como o Hugo Mota, garantindo o aumento da bancada, o aumento
das emendas parlamentares e, claro, o aumento do poder destes partidos dentro da Câmara e dentro do Senado, o que pode dificultar muito a vida do novo presidente que vem por aí. Eu já quero ouvir também do Mano a opinião dele sobre essa declaração do Hugo Motta neste momento, né, aos 45 do segundo tempo, se bem que a eleição só tem 45 do segundo tempo quando chega lá em outubro, né? Mas demorou para Hugo Motta definir o seu apoio ao presidente Lula, mas acabou fazendo e fez ontem, depois da manifestação do Republicanos Nacional. Exatamente. O ex-vice-presidente Marco Maciel tinha uma máxima que dizia que na política quem tem prazo não tem pressa, para jogar até o limite do tempo nas articulações políticas. E na prática o que a gente assiste é uma declaração que muito mais favorece o próprio Hugo Motta do que o presidente Lula, porque o maior ativo que Hugo Motta tem para oferecer de um ponto de vista político não é em termos eleitorais. Ele é alguém, simplesmente um deputado federal, que tem a sua base eleitoral fiel, mas que não é tão significativa em termos de uma popularidade para uma eleição majoritária à presidência da República. O que ele tem de maior ativo político é, na verdade, a sua capacidade de articulação. E veja só, ele esperou o processo do seu próprio partido, não usou o seu poder de articulação para fazer com que o partido se movimentasse de modo oficial para o colo do presidente Lula e também, sejamos sinceros, a essa altura do campeonato, não vai dar tempo de fazer a aprovação de grandes pautas que movam a capacidade do governo Lula de mostrar uma articulação política mais habilidosa na aprovação de pautas que tenham tempo de dar efeito eleitoral, que sejam sentidas no dia a dia da população, que seria um outro ativo que alguém que ocupa a presidência da Câmara tem a oferecer na forma de pautar os projetos. Então, em outras palavras, Hugo Motta está oferecendo muito pouco num contexto em que o presidente Lula quase não tem grandes benefícios, enquanto Hugo Motta acaba tendo o benefício, dado que a sua base eleitoral está num estado que é majoritariamente eleitor do presidente Lula. Então, quem sai ganhando nessa história, na minha leitura, é muito mais o Hugo Motta do que o presidente Lula. Com certeza. Eu vou mudar de assunto um pouquinho, já volto com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre data de contar. Deixa eu contar para o mundo que eu sou candidato, porque, embora tenha sido um dos primeiros pré-candidatos,